seja bem-vindo ao Manual do Desenhista. Eu sou Lucas Nascimento e hoje eu tô aqui para dar mais uma aula de desenho para você. Bem, se você já viu o vídeo anterior a esse, sabe que essa é uma aula de 3. Tá? Dessa vez eu vou falar um pouquinho sobre perspectiva, que é uma das 3 coisas que eu acho essenciais para se aprender para quem está começando a desenhar. Lembrando que essa aqui é uma aula de 3, tá? São as 3 aulas gratuitas e ela também é um oferecimento da Grimorion Studios, uma empresa que trabalha na área de ilustração e de produção de jogos de tabuleiro, jogos de carta e diversos outros jogos que estão vindo por aí. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada no que a empresa tem feito já, tá? E é bem legal, dá para vocês aprenderem bastante sobre ela e vai ter muita coisa para vocês usufruírem dessa empresa também. Bem, sem mais enrolação, né? Na aula anterior a gente falou sobre construção geométrica, que é extremamente necessária na hora de desenhar. Se você não viu o vídeo, volta, eu vou deixar o link aqui também para vocês poderem dar uma olhada. E nessa aula a gente vai falar sobre perspectiva. Basicamente, sabe quando você está, sei lá, no final de uma rua e aí você olha para o outro lado e você vê que tipo as calçadas elas vão seguindo até se encontrarem em um determinado ponto, sabe? É a sensação que você tem quando você está, por exemplo, no trilho do trem e você percebe que o trilho vai ficando cada vez menor à medida que você vai olhando para frente, sabe? Essa sensação de que as coisas estão ficando menores de acordo com a distância que elas estão da gente, essa sensação se chama perspectiva. Na realidade é uma ilusão de ótica que permite que a gente saiba qual é a distância de uma coisa para outra. A perspectiva, ela basicamente pode ser representada por uma série de linhas, uma série de componentes. Tá? Eu vou explicar aqui do jeito mais simples, que é com uma linha. Aqui eu estou fazendo mais forte, mas você pode fazer um pouquinho mais clarinho na sua casa para você poder entender, tá? Importante saber que essa linha aqui é a linha do horizonte. A gente vai chamar ela carinhosamente de LH. Linha do horizonte, ok? Ela representa a altura dos seus olhos. Altura dos olhos. O que isso significa? Significa que tudo que estiver acima dessa linha, você está vendo de baixo. Tudo que estiver abaixo dessa linha, você está vendo de cima. E tudo que estiver sobre essa linha, você está vendo de frente. Basicamente, se você pegar, por exemplo, uma caixa de alguma coisa, ou seu celular, ou qualquer outro objeto, tá? E se você colocar acima do seu olho, você vai ver esse objeto por baixo. Abaixo do seu olho, você vai ver esse objeto por cima, e aqui na frente do seu olho, você vai ver ele de frente, ok? Então, Então é mais ou menos assim que funciona a perspectiva para tudo, tá? Vou fazer aqui um exemplo. Eu geralmente costumo utilizar o cubo, tá? Eu vou partir então de um quadrado, que é a face que a gente observa do cubo que está de frente, tá? Lembrando que todo esse processo aqui eu estou fazendo mais forte, mas é legal você fazer esse traçado bem clarinho e só definir o que você quer realmente no final, tá? Então o que acontece? A gente tem a face do objeto que a gente quer ver aqui de frente, ok? E aí a gente define um ponto na linha do horizonte em qualquer lugar, pode ser aqui no canto, pode ser do lado de cá, pode ser aqui no centro, tá? Eu vou colocar aqui no centro que está mais próximo e dá para eu fazer outras coisas aqui também. Mas enfim, você define esse ponto e você vai traçar linhas um pouco mais claras, tá? Bem clarinho nesse processo aqui, linhas retas que vão ligar os vértices do objeto, tá? Se você não está ligado ainda no que é vértice, no que é linha e o que é face, eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Então você vai pegar os vértices do objeto, que são essas quininhas aqui, esses cantinhos, tá? E você vai ligar eles com o ponto. Eu poderia puxar daqui também, tá? Desse canto aqui para cá,
Só que aí ficaria um pouquinho confuso, como a gente não quer fazer um objeto que seja translúcido, um objeto transparente, eu vou manter assim, porque vai dar para entender no final, tá? E aí o que eu faço? Quando eu faço isso aqui e eu traço essas linhas na direção do ponto, mas eu não defino um local para elas terminarem, né, eu vou ter um objeto que vai seguir infinitamente até o horizonte. Ele vai até o infinito e não vai acabar nunca. E não é o que a gente quer um objeto que termine, para que vocês possam ver o efeito de 3 dimensões, sabe? O efeito de profundidade no objeto. Então o que a gente vai fazer é pegar essa linha daqui e vai replicar ela aqui atrás. E essa linha daqui a gente vai replicar aqui atrás. E aí o que a gente faz depois é juntar todas elas. Ok? Então, repetindo o processo, o que a gente faz, tá? Eu vou fazer aqui em cima e a gente vai ver da mesma forma, eu vou fazer o mesmo passo a passo, ok? Então eu tenho um objeto como ele é visto de frente, tá? E eu traço linhas retas que vão até o ponto. Isso é muito importante, traçar linhas retas. Eu tenho alunos que, por exemplo, quando vão fazem um desenho mais ou menos assim. Fazem o quadrado até bem certinho, tá? E aí na hora de traçar as linhas aqui, por exemplo, às vezes a linha vai ficar muito em cima, né? Para puxar daqui de baixo para cá, aí eles tentam fazer isso aqui. Dá uma volta e tenta achar a linha aqui. Isso tá errado, isso não existe, tá? Deixa eu até apagar aqui para não confundir vocês. Ou então, em alguns casos, até quando não tem essa necessidade de fazer isso aqui, eles vêm e fazem, ao invés de fazer uma linha reta aqui assim, eles fazem uma voltinha aqui assim. Isso não é legal. Por quê? Porque você vai distorcer todo o formato do objeto no final. E isso acaba deixando o seu objeto completamente errado, completamente fora de perspectiva. E fica feio, fica muito... não só amador, mas fica realmente errado. Então não é legal vocês fazerem esse tipo de coisa. Sempre que vocês forem fazer, façam com uma linha reta, tá? Então, uma linha reta até o ponto. E aí a gente repete essa linha aqui. A gente vai repetir tudo que tiver entre o objeto e o ponto, tá? Então a gente vai pegar essa linha daqui e repetir aqui atrás. E essa linha daqui e repetir aqui atrás. Tá? E aí depois você só junta tudo. Ok? E aí tem uma coisa importante nessa parte de colocar essa linha daqui. A gente não pode, por exemplo, fazer o seguinte, deixa eu usar o nosso exemplo errado aqui para poder mostrar. A gente não pode, por exemplo, fazer o seguinte, fiz aqui o quadrado perfeitamente, completamente certinho, puxei as linhas aqui retas, como se eu tivesse uma régua nas mãos. E aí na hora de puxar, repetir essas linhas aqui, a gente tenta fazer assim. Ou assim. Percebam que o nosso cérebro ele tem uma tendência natural a fazer essas linhas aqui de trás erradas, porque ele tenta compensar a distância entre as linhas e deixar elas paralelas. Não deixa o teu cérebro fazer isso. Você tem que ter mais controle sobre o seu cérebro do que o seu cérebro sobre você nessa hora, tá? Então você tem que se apegar à posição em que essa linha tá. Tenta imaginar que essa linha e a linha de trás não podem se encontrar em momento nenhum, tá? Elas não podem se encontrar de forma alguma. Por exemplo, se eu continuar seguindo essa linha até aqui, deixa eu pegar uma caneta que fica melhor para identificar. Não, a caneta não está funcionando. Vamos de lápis. Vamos de lápis que é legal. Tá? Então
Então, se eu pegar esse lápis, essa caneta, se eu pegar essa linha aqui e fosse seguindo até aqui, e eu pegasse essa outra linha aqui e fosse seguindo até aqui, quando chegasse nesse ponto, elas se encontrariam. Isso não é legal, tá? O ideal é que essas linhas possam seguir, como seria o correto, essas linhas seguindo sempre paralelas umas às outras, ok? Eu não sei se ficou muito difícil de entender, tá? Se vocês tiverem essa dúvida, eu repasso para vocês depois, ok? Eu vou reforçando isso durante todo o exercício, ok? A mesma coisa funciona com essa linha daqui. Então, se ela fosse seguir aqui na frente, tá? A de trás teria que seguir da mesma forma. Ela não pode se encontrar aqui nessa direção, tá? Ela tem que seguir dessa forma, sempre paralela, sempre lado a lado. Se vocês estiverem chutando um galo cantar insistentemente aí do lado de fora, tá? É porque eu moro em área rural e realmente tem um galo que fica cantando. Eu tô gravando de madrugada, então tem uma hora que ele entra em estado de cantoria eterna. Mas enfim, uma vez tendo aprendido isso aqui, tendo entendido isso aqui, eu acho que dá pra gente passar pro que realmente importa. De frente, em cima da linha do horizonte, a gente vai ter isso aqui acontecendo. Essa linha se liga aqui, essa daqui se liga aqui, e a gente vai ter um objeto assim. Ok? Então, essa aqui é uma das formas de a gente representar a perspectiva. Isso se aplica a várias coisas, tá? Parece que isso aqui é extremamente simples e tudo mais, você nunca vai usar isso na sua vida, mas, por exemplo, enfim, eu dei esse exemplo aqui, mas eu mesmo não gostei muito dele, não. Deixa eu ver aqui uma outra forma que eu posso explicar isso melhor para vocês. Já sei. Vamos explicar de uma forma um pouquinho melhor para vocês poderem entender. Por exemplo, vamos supor que eu queira fazer um quarto, ok? Então eu tenho aqui a parede do fundo do quarto, tá? É mais ou menos assim. Eu vou calcular o meu tamanho em relação à parede, tá? Se eu pegar essa parede aqui, eu não sou muito alto, tá? A parede do meu quarto deve ter mais ou menos quase o dobro da minha altura, tá? Eu sou um pouquinho maior do que metade da minha parede. Então eu sei que mais ou menos aqui é onde eu bato na parede, onde minha cabeça, meu olho bate em relação à parede. Talvez um pouquinho mais embaixo. Mas aqui tá bom. Ok? Então, se aqui é a altura em que eu bato em relação à parede, em que o meu olho está em relação à parede, automaticamente essa daqui é a minha linha do horizonte. Ok? Então, linha do horizonte. Ela é uma linha imaginária, tá, gente? Então, deixa eu até colocar ela em azul aqui, que fica mais fácil a gente entender. Ela é uma linha imaginária. Ela também não precisa ser completamente certinha, tá? Porque como ela é imaginária, ela vai ser apagada no final. Então tudo aqui que eu tô fazendo de azul, tá, gente? É porque vai ser apagado no final, então você pode fazer um pouco mais claro. A gente pode usar aqui um ponto de fuga bem no centro, ok? E a partir desse ponto a gente puxa uma linha para cada canto da nossa parede. Ok? E se você não está identificando a parede ainda, eu vou ajudar para vocês a verem aqui onde é que ela está.
Tá? Se a gente pegar aqui, ó, no cantinho e puxar, e reforçar essa parte aqui, vocês têm uma parede lateral, tá? E se vier nesse cantinho aqui e puxar e de cima fizer a mesma coisa, reforçar também, a gente vai ter duas paredes laterais, ok? E se a gente pegar, né, automaticamente identificar que isso aqui é uma parede, isso aqui é uma parede, aqui em cima a gente tem o teto e aqui embaixo a gente tem o chão. Tá? Se vocês não estão identificando, vocês vão identificar quando eu começar a colocar objetos aqui nesse cômodo, tá? Como por exemplo, a gente pode colocar uma cama. Vamos colocar uma cama. Eu vou fazer essa cama de lado. Vou fazer ela de lado aqui no canto, tá? Como é que a gente imagina uma cama de lado? Ela tem mais ou menos esse formato aqui. É um retângulo, outro retângulo assim um pouco maior. Pode pegar da forma mais simples mesmo, tá? Isso faz parte da geometrização, eu ensinei na aula anterior. Ok? Então essa aqui é a nossa cama. E aí o que a gente faz? A gente faz como a gente fez com o cubo. A gente vem aqui nos vértices, tá? Vértice é toda essa curvinha que é feita, tá? A gente tem, vou explicar melhor, aqui em cima. Vértices, que são onde duas linhas se encontram, tá? Duas linhas ou mais se encontram, então ele vai fazer um formatinho de V. É sempre essa quina aqui no canto, tá bom? A gente tem as arestas, que são as próprias linhas, tá? Então o vértice é onde duas arestas se encontram, então toda a linha, tá, é aresta, é onde duas faces se encontram. E a face, que é toda a área plana delimitada por um conjunto de arestas, tá? É a parte plana, a parte reta do nosso objeto. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui nos vértices e vai puxar na direção do ponto. E aqui também a gente vai puxar, tá vendo que ela vai passar bem perto de onde já tinha uma linha, mas a gente continua seguindo normalmente, sem fazer curva, vai com ela reta mesmo, tá? Ó. Nosso cérebro tem a tendência de tentar fazer uma curva ali para complementar, para corrigir as coisas, mas não precisa fazer curva nenhuma, é só seguir reto, tá bom? E, como eu já falei anteriormente, se você não delimitar, isso aqui vai até o infinito eternamente, tá? Então a gente tem que delimitar onde é que vai acabar aqui a nossa cama. Vou colocar aqui, delimitar para ela acabar aqui assim. Então eu vou repetir essa aresta aqui atrás, essa aresta aqui atrás, essa aresta aqui atrás, ok. Ah tá, essa daqui também puxa para cá para frente, esse vértice aqui também vem para cá pro ponto, tá? Então a gente repete essa aresta aqui atrás, ok? Então até aqui tudo bem. A gente começa a trabalhar também alguns detalhes. Se você quiser aplicar um pouquinho mais de detalhe nessas coisas, que é o ideal de se fazer, tá? Você pode vir aqui nos pés, por exemplo, ó, e puxar linhas a partir dos pés. E aí você tem aqui o pé da cama um pouco mais tridimensional, né? A parte de dentro aqui também ficaria um pouquinho mais tridimensional. E aí a gente vai detalhando essas coisas com a lapiseira, né? O lápis. Deixa eu até fazer aqui um rascunho de um travesseiro, uma colcha, tá? E aí a gente define só o que a gente quer, nem mais nem menos, só o que é importante pra gente aqui. No caso,
isso aqui. A gente vai reforçar só essa parte aqui. Aqui eu estou fazendo bem simples, tá? Mas a gente pode trabalhar de outras formas, fazer mais detalhadamente, tá? Uma cama ela é feita de madeira, mas a gente tem o colchão aqui separadinho, né? A gente tem Deixa eu apagar essa linha daqui para não atrapalhar vocês, tá? Mas se vocês fizerem ela clarinha não vai fazer diferença, tá bom? Então a gente tem aqui o travesseiro, tem a colcha. Arredondada, né? Afinal de contas o colchão ele não é reto, feito uma tábua. Formatinho da cama, tá? Para dar mais realismo você pode colocar um sombreamento e tudo mais, vai ficar um pouco mais próximo do real. Mas já é uma das formas de a gente identificar as coisas. Se eu quiser fazer, por exemplo, um guarda-roupa, né, eu posso fazer naquele canto. Atenção, guarda-roupas ficam geralmente acima da tua cabeça, tá? Então você não vai parar o guarda-roupa aqui abaixo da linha do horizonte. Guarda-roupa sempre acima do horizonte, tá? A gente faz aqui a lateral do guarda-roupa. Ok? Outra coisa importante, tá? Eu estou terminando os objetos aqui à frente dessa linha diagonal, tá? É para cá, nessa direção. Por quê? Porque se eu colocar esse objeto aqui, dá a sensação de que ele está flutuando, tá? Na cena. Depois eu vou ver se eu consigo colocar alguma coisa aqui para que vocês tenham essa noção, tá? Tudo que tiver nessa parte, tá? Está tocando no chão. Tudo que tiver nessa parte está colado na parede, tá? Não tem algo tocando não tem nada que ligue isso ao chão se ele não estiver ou em cima, tá, dessa linha ou à frente dessa linha, tá ok? Então, continuando aqui, a gente faz a extrusão, que é essa linha que a gente puxa na direção do ponto, tá? E a gente mais uma vez delimita. Por quê? Porque senão fica um objeto indo na direção do infinito. E aí a gente começa a delimitar os detalhes, né, do nosso quarto aqui. Guarda-roupas e tudo mais, a gente vai começando a delimitar agora o que a gente quer e o que a gente não quer. Mais uma vez eu vou apagar essa linha da parede aqui, para não confundir mais vocês, tá bom? Vou deixar só essencial, é importante. E se a gente só fizer assim, ele é uma caixa, né? Ó, percebam que o meu tá um pouquinho torto. A linha ela acabou saindo um pouquinho para fora, tá? O legal é ela vir retinha assim, sem essa inclinação para fora. Então, observar isso o tempo todo é legal, ficar atento para essas possibilidades de dar errado é importante para o desenho sair legal. E mesmo que você não tenha uma régua, você consegue fazer um bom trabalho com isso aqui, tá? Então vamos lá. Tem que colocar uma porta aqui nesse guarda-roupa, pelo menos, né, gente? Então
Vamos lá. Se eu pegar uma linha aqui na diagonal e traçar do lado de cá, e depois uma outra linha aqui na diagonal e traçar para cá para baixo, deixa eu tentar trazer ela reta aqui assim, eu vou achar o centro da minha porta, do meu guarda-roupa, mais ou menos aqui, né? O centro de toda essa face aqui é aqui. Então eu posso traçar uma linha aqui no centro. Deixa eu apagar aqui esse rabisqueiro todo ali. E aí eu vou ter a porta do meu guarda-roupa. Por que eu não simplesmente marquei no meio? Porque como se trata de perspectiva, a metade do objeto não é exatamente no centro, tá? A metade do objeto é sempre um pouquinho mais para o ponto de perspectiva. E aí vocês têm que fazer essas medidas no objeto até achar o ponto certo, tá? Por isso que eu não marquei simplesmente no meio da forma, é porque ele fica um pouquinho mais para frente e o ponto certinho é muito específico, tá bom? Aí a gente tem que aplicar isso também aos detalhes, a perspectiva aos detalhes. Se eu quiser fazer aqui uma maçaneta, um puxador, como em alguns lugares chama, eu puxo duas linhas e ó, eu tenho uma maçaneta, tá vendo? Eu vou até onde a linha me permitir e outra maçaneta. Também indo até onde a linha me permitir. Se eu quiser puxar aqui uma gaveta, eu posso vir aqui, aproveitando a linha que eu já tinha feito anteriormente no rascunho, tá? E se eu quiser colocar duas gavetas, eu posso clicar e dividir. Clicar e dividir. Coloco aqui um puxador. Eu posso também fazer aqui o X aqui para achar o centro, outro puxador. Outro puxador. E outro puxador. Ok? Para não deixar isso aqui muito sem graça, a gente vem cá e coloca um pôster, alguma coisa na lateral do nosso guarda-roupa. Eu não sei o guarda-roupa de vocês, mas o meu tem umas caixas aqui em cima, assim, as caixas de papelão. Com uns livros, umas coisas assim. Minha mãe, que adorava reclamar das minhas caixas de papelão em cima do guarda-roupa, falava: isso aqui está parecendo uma favela. E coisas do tipo. Enfim, você vai enchendo de coisas aqui em cima, coloca um ursinho de pelúcia lá em cima, tanto faz. Mas isso ajuda a dar uma naturalidade também pro ambiente. Isso é opcional, tá bom? Ok, nosso quarto tá até legal, tem um guarda-roupa, tem uma cama. Eu acho que uma janela seria interessante, né? Se tivesse uma janela aqui. Eu posso simplesmente pegar e fazer uma janela aqui, que é o mais fácil. Mas eu preciso explicar para vocês como é que isso se aplica na parede lateral. Fica muito melhor de vocês entenderem também um pouco da perspectiva, né? Então, se a gente pegar a janela, geralmente elas estão acima da nossa cabeça, então uma parte delas, pelo menos, vai estar aqui em cima, tá? E a outra parte vai estar mais aqui para baixo, ok? Se a gente pegar e simplesmente definir, né, uma linha vertical igual essa daqui, tá? A gente pode fazer uma parte da janela e a outra parte da janela, ok? Parando para observar aqui, a gente já tem o molde onde vai entrar a nossa janela. Só que a gente também tem que lembrar que isso é uma parede. Ela não é simplesmente uma folha que foi cortada e você coloca a janela ali no meio. Ela tem uma profundidade. A parede por si só tem uma profundidade. E aí é como se a gente fizesse uma outra janela aqui por trás, né? A gente vai ter aqui uma distânciazinha aqui, que é da parede. Tá? E justamente por ter essa distânciazinha aqui, a gente vai ter uma outra linha que vai pegar aqui no cantinho
para fazer o parapeito da janela. E aqui em cima a mesma coisa. Ficou complicado, é só você lembrar que é como se você pegasse e fizesse a perspectiva numa caixa, tá? E você vai achar esse mesmo pontinho aqui. É exatamente o mesmo processo. Eu sei que fazendo assim muito rápido fica um pouco complicado, mas com o tempo, com a prática, partindo do básico, sem esquecer o básico, porque o básico é essencial, vocês vão conseguir chegar em resultados fáceis de se alcançar, tá ok? Vocês vão ver que a perspectiva ela é bem quadrada no começo, mas depois ela desce redonda, você nem percebe o que está fazendo, tá bom? Então aqui a gente vai reforçar o traçado e, é claro, a gente vai colocar mais detalhe, né? Porque ninguém merece uma janela aberta sem detalhe nenhum. Então, baseado nisso aqui, deixa eu achar o centro aqui da janela. Aqui. E aqui. Tá? No centro da janela e aqui. Ok? Então eu posso fazer aqui divisão dos vidros aqui, por exemplo. E aqui a gente faz dessa forma. Pode dar aqui uns traçados para poder lembrar aqui a aparência do vidro, né? Pode colocar também os puxadores aqui do lado. Então essa é uma forma, eu estou fazendo bem rápido aqui assim, só para vocês entenderem como é que a gente aplica a perspectiva em ambientes abertos ou fechados, coisas do tipo. Tá? Se eu quiser, por exemplo, colocar um tapete no chão, eu posso seguir o mesmo método, tá? E da mesma forma que eu fiz aqui, se eu puxar duas linhas aqui, ó, puxa mais pra cá, na frente da câmera. Se eu puxar aqui, essas linhas aqui, então puxando essas linhas eu tenho, né, o formato do tapete. Ah, mas eu não quero fazer um tapete retangular, eu quero fazer um tapete circular. Ok, não tem problema. A gente já tem o formato aqui do retângulo, né? A gente traça realmente o formato desse retângulo e a gente acha que é o centro dele, certo? Achando o centro, a gente começa a dividir um círculo no meio disso. Tá tentando deixar o mais equivalente possível as formas. Então você vai ter um formato que não é exatamente um círculo, que vai lembrar um pouquinho mais um U, tá? Mas que vai estar de acordo com a perspectiva. Aqui pode fazer mais detalhes
pode acrescentar outras coisas para deixar isso mais natural, mas aí já não é mais uma questão de perspectiva. A gente pode colocar aqui tomadas, a gente até pode utilizar aqui a perspectiva para fazer a tomada. Interruptores, luz. A gente também usa a perspectiva da mesma forma que a gente usou na janela, tá? A gente tem uma inclinação do interruptor. A parte de baixo fica um pouquinho mais inclinada que a parte de cima. A gente tem aqui o formato do interruptor. A gente pode colocar um lustre aqui em cima, pode colocar uma lâmpada, tá? Basicamente um círculo com perspectiva e você tem a lâmpada aqui. Vou fazer uma lâmpada incandescente padrão. Vocês podem colocar quadros, vocês podem colocar qualquer coisa, tá? E aqui nessa parte vocês vão desenhar coisas vistas de frente, elas vão estar de frente para vocês e quase não tem nada para se acrescentar de perspectiva. Por exemplo, se eu quiser colocar uma escrivaninha aqui, tá? Eu vou desenhar a escrivaninha aqui de frente, tá? Como ela não tá, tipo, com essa parte da frente colada na parede, a parte da frente está um pouquinho à frente da parede, a gente não desenha ela colada na parede, tá, gente? Tem um lado aqui que é sempre um pouquinho maior. Estou fazendo meio mal e porcamente, mas acho que dá para entender. Deixa eu só confirmar a altura aqui. A gente já pode até colocar as gavetas e tudo mais, tá? E a gente pode puxar isso aqui na direção do ponto de fuga. E aí, ó, só um leve detalhe e você tem o formato da escrivaninha. Nessa parte de baixo aqui a gente também puxa para lá. E aí, ó, a gente traça então é mais ou menos esse o formato, tá, que a gente usa para poder fazer um desenho com perspectiva, tá? Tem outras coisas, outras formas de perspectiva, mas essa é a mais básica para se aprender, tá? Existem aí perspectivas com 2 pontos de fuga, com 3 pontos de fuga, 4 pontos de fuga, perspectivas sem ponto de fuga algum, tá? E outros tipos de perspectiva atmosférica e etc. Mas isso é uma coisa que a gente vai aprender mais pra frente. Se vocês quiserem realmente saber mais sobre perspectiva e aprender a fazer desenhos incríveis, vocês vão com certeza adquirir o curso, tá? Lembrando que o curso ele vai ser vendido no valor de R$50 por módulo, tá? Então eu vou pegar o módulo de perspectiva e vou entregar na mão de vocês e vocês vão aprender só sobre perspectiva, tudo sobre a perspectiva, com aulas maiores, com mais detalhamento, um acompanhamento depois no grupo, alguns hangouts para a gente poder tirar dúvidas e, enfim, tudo isso ao preço de R$50. Cara, é muito barato, vale muito a pena, tá bom? Então, assim, se você gostou dessa aula, tá? Não deixa de deixar o seu curtir aqui embaixo no vídeo, deixa o seu comentário se você tiver ficado com alguma dúvida ou se você quiser fazer alguma sugestão, tá bom? A nossa próxima aula é sobre sombreamento, tá? Eu me baseio em cima de um tripé, tá? De 3 coisas que eu acho que são essenciais para se fazer um bom desenho. A primeira é a construção geométrica, que vocês viram na primeira aula. Ela é essencial para vocês terem um embasamento no desenho de vocês, para saberem onde é que vai ficar cada coisa, para não se preocupar com qual tamanho que o objeto vai ter na folha, se está na posição correta, se não está. Enfim,
a construção geométrica evita que você tenha trabalho dobrado na hora de fazer o seu desenho. Além disso, ela te ajuda a fazer um desenho tudo certinho e te ajuda a visualizar o desenho antes de fazer, tá? A segunda coisa é a perspectiva, que é essencial para dar profundidade ao seu desenho. E não só isso, dar profundidade, ela serve também para fazer com que o seu espectador mergulhe no seu desenho, queira participar do seu desenho, tá? E a terceira é o sombreamento, que eu não apliquei muito aqui nessa cena, tá? Mas que faz uma diferença grotesca, uma diferença enorme no desenho, e eu vou ensinar para vocês como utilizar, tá? Pelo menos a forma básica, para vocês poderem ter um bom resultado, um bom desenho, com pelo menos essas 3 técnicas, tá? Aprendendo isso, é óbvio, vocês vão ter que estudar mais coisas, mas se vocês dominarem essas três técnicas, vocês conseguem tirar bons desenhos, tá? Que causam uma boa impressão e já é uma base para você aprender a fazer todas as outras coisas. Essas são 3 técnicas fundamentais que eu acho que todo desenhista deveria ter. Então é isso, eu espero que tenham gostado e até a próxima, desenhistas!